Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. Hoje no SaladaNet eu trago aqui um importante produtor cultural que está com o livro saindo do forno e trouxe aqui pra gente. O livro negro do rock, Celso Barbieri. Prazer, Celso, em ter você aqui, viu? O prazer é meu estar aqui com você. Espero que você tenha dado uma olhada, porque é meio estranho esse livro. Não tem nada de estranho. Não só dei uma olhada, como li o livro todo, só que confesso que com pressa. Depois eu vou pegar ele parte por parte, porque o livro, gente, é interessantíssimo. Quem tem interesse em como as coisas funcionam e quem tem interesse em história, quem tem interesse em música, não é, Celso? É isso mesmo. Passei um ano inteiro pesquisando isso, mas na verdade ele condensa coisas que eu fiquei juntando na minha mente. Da vida, né? Tentando interpretar esse universo, esse mundo em que eu vivo, e chegou o momento de colocar tudo junto, né? Foi engraçado, eu estava pesquisando sobre a história do rock na cidade de Santos. O pessoal vem com essa ideia de que do rock Raul Seixas trouxe lá de cima, ou então surgiu do Rio de Janeiro, mas a verdade é que o Porto de Santos sempre teve uma influência muito grande. Tudo que é novo, na época, não vinha de avião, vinha de barco. Os discos também. Naturalmente, os portos têm as boates. E em Santos, eles eram... Parece que os donos eram todos portugueses. E eles não queriam ninguém cantando em português, porque eles queriam atrair a clientela internacional. Então, as bandas tocavam covers de bandas internacionais. Mas quando eu comecei a pesquisar, duas bandas desse período que eu trabalhei com elas, eu trouxe para tocar em São Paulo, foram Santuário e Vulcano. O líder da banda, o Vulcano, eu descobri que ele era realmente um cara entendido no oculto. Mas foi aí que você começou a ver a ligação do rock com o oculto? Eu fiquei sabendo que ele era influenciado pelo mago mais controverso da humanidade, Aleister Crowley. Paralelamente, eu comecei a pesquisar o Raul Seixas e descobri que o Raul Seixas criou a Sociedade Alternativa, muito influenciada pelo Aleister Crowley. Mas o que vem primeiro aí? Vem primeiro o interesse do músico pelo rock ou vem primeiro o oculto que leva ao rock? É uma pergunta interessante, é como perguntar o que vem antes, o ovo ou a Galinha? galinha. Não, na verdade, já há muito tempo atrás, eu fui interessado por um tipo de música que chama minimalismo. E estudando dois deles, eu descobri que os dois eram bateristas e eles tinham estudado a origem do ritmo na África. Paralelamente, dois outros músicos, o baterista do The Police e um que foi baterista de uma banda antiga chamada Cream, foram buscar a origem do ritmo na África. E eu, de uma forma mais humilde, né, porque a grana não dá tanto, eu fui na biblioteca buscar a origem. É mais rápido, talvez você economiza tempo, dinheiro. E lá eu comecei a perceber que os antropólogos, eles concordam que, assim como toda a humanidade surgiu na África, o ritmo teve uma origem africana. E possivelmente o primeiro ritmo que o ser humano ouviu foi o do coração. Eles perceberam que quando o ritmo do coração para, o homem morre. E esse ritmo é mágico, é o ritmo da vida. E começaram a usar, falaram assim, se esse deve ser a linguagem da natureza. Vamos... Então a música é o ritmo para falar com o Supremo, com o Absoluto, é isso? Para pedidos e tudo mais? Sim, você toca um ritmo na África quando um bebê nasce, comemora a passagem, o falecimento de um ente querido, você toca o ritmo para chamar a chuva. Por que a gente não seguiu com isso? Ou seguiu, não sei. A gente evoluiu e levou isso para outros terrenos. O ritual, ele envolve umas certas atividades que você toma com a intenção de alcançar um alvo. O ritual do almoço. Você faz aquele almoço e você começa a colocar os pratos. Tem que ser um prato aqui, um garfo de um lado, uma faca do outro. É o ritual do almoço. Tem o ritual do banho. Então, você acredita que tudo que a gente quer alcançar deve existir um ritual? Sim e não, porque tudo depende do objetivo, certo? Eu não me importo se é ritual, não é ritual, se é seita, se é religião, o que é. Se você fizer uma coisa para o bem, terá o bem. Tem uma frase que diz que se você for na direção de Jesus, ele vai se encontrar com você no meio do caminho. Um poeta maldito, ele dizia o seguinte, toda vez que você olhar para o abismo, ele olha para você de volta.
Eu chamo isso de sincronicidade. Você aprende uma palavra nova, você fala, olha que palavra interessante, e ela começa a aparecer na televisão, no jornal, em todo lugar. Você fala, nossa, eu vi pela primeira vez e agora eu vi 5 vezes. Mas o que é isso? É a sua atenção? Você constrói alguma coisa. Toda vez que você construir alguma coisa, você modifica alguma coisa. Você põe certos mecanismos em ação que caminham na sua direção. Você fizer, como eu disse, se você fizer o bem vai vir na sua direção. Eu acho que nós vivemos num momento quântico, mas você tem que entender o porquê do quântico. Quando surgiu a teoria da relatividade, ele postulou que a luz era uma onda e uma partícula. E isso, na mente de qualquer cientista do período, era uma impossibilidade. Como que uma coisa pode ser duas coisas diferentes? Só 50 anos ou mais depois que um outro cientista ele veio e falou assim, olha, você está olhando a luz e você esquece o campo. A nossa visão ocidental parte da parte para o todo. A religião católica é uma religião assim. Nós estamos todos aqui na Terra separados um do outro, tudo olhando para um ser fora de você. Então, você olha da parte para o todo. Nós não olhamos um para o outro. Nós não favorecemos a integração entre a gente. Troca. A troca, o senso de comunidade. A religião católica é uma religião individualista. E a religião do Oriente, elas pregam o equilíbrio do todo. Nem muito sal, nem muito açúcar, o balanço. Agora, como é que você chegou no ocultismo das bandas, né? Me explica isso, o que acontece, por que acontece e como é que acontece. Nessa história do ritmo que eu te contei, que o ritmo fazia parte de uma cerimônia na África e tudo, se você olhar, os negros que foram levados para os Estados Unidos, eles trouxeram com eles a cultura deles, mas eles não podiam mostrar a cultura deles claramente porque o dominador branco não permitia. E a música deles começou a ser influenciada pela música do branco, e nisso tudo surgiu o blues. Era um canto de sofrimento, mas eles cantavam o sofrimento do amor, o sofrimento com uma outra mulher, o sofrimento de não ter dinheiro, uma coisa assim. Era uma forma velada de mostrar muito mais que o simples sofrimento. O primeiro grande bluesman foi Robert Johnson, e a lenda diz que ele foi numa encruzilhada à meia-noite e vendeu a alma pro diabo. Ele gravou só 19... Peraí. Aí tem uma coisa, um componente importante, né? Eu quero saber Ele queria glória e fortuna. Tá. Aí ele vendeu a alma pro diabo fazendo o quê? O diabo pegou a guitarra dele e afinou para ele. Ele saiu de casa disposto a conversar com o diabo e fazer uma negociação. Foi lá e chamou... E por que ele escolheu o diabo e não Deus, como todo mundo fala, vou pedir para Deus, eu vou... Porque, como você deve ter percebido, a religião católica só faz o serviço dos dominantes. Sempre serviu para viabilizar o status quo. Os reis antigos eram enviados de Deus na terra. O trabalhador sofre aqui, mas você vai ter o paraíso lá no céu. Na Inglaterra, a rainha é a sede da igreja. Com esse pensamento todo, então vamos conversar com o diabo. Assim, esse diabo... Você está falando isso, então deixa eu explicar esse negócio do diabo para você entender. Toda vez que você faz um acordo com ele, você paga. E as coisas nem sempre acontecem do jeito que você espera. Do jeito que você pediu. Existe um ditado que diz, pensa bem no que você pede. Essa é a lenda, certo? Ele gravou 19 músicas. Depois disso? 19 músicas. E morreu com 29 anos. E é o guitarrista mais famoso de blues que se conhece. Ele conseguiu, mas o preço foi um pouco alto. O que ele fez de errado para ter um preço alto? Porque, assim, todo mundo tem o direito de almejar coisas, principalmente se você tem talento e a coisa não está acontecendo. Você pedir para Deus ou para o diabo, desculpa, mas assim, é só o nome, né? Assim, o que ele fez de errado para merecer o castigo? O que fez o pessoal no Nepal de errado para morrer todo esse povo com esses desastres que aconteceram recentemente? É a mesma pergunta. Não, mas eles não fizeram nada, nenhuma ligação com o diabo, né? Fizeram? Bom, toda essa discussão acontece porque ele gravou uma música chamada Crossroads, que ele fala que ele foi lá. Fala isso, Crossroads. Essa música foi gravada, inclusive, pelo Eric Clapton. Bom, mas aí então estamos dizendo que, não só confirmando que o diabo existe, que ele pode fazer alguma coisa, como você será punido por acessá-lo. Nós temos que voltar às origens da coisa. A origem da coisa está na dualidade. Não haveria necessidade do bem se não existisse o mal. E o reverso. Eles são partes de um processo. Deus não existiria sem o diabo. É o yin e o yang que já existiria há milhares de anos, entendeu? A gente tem a tendência de, como eu divago muito, divagar
e sair do essencial. A ideia do diabo é clara. O diabo com chifre, patas de animal. Isso daí é um roubo descarado do deus do vinho. O vermelho, vinho é vermelho, essa coisa toda. E aí a Roma dominou a Grécia e eles criaram um outro Dionísios, diabo. Não tem semelhança nenhuma, Dionísios, diabo. E o Dionísios ele falava o seguinte, que o povo bebe e dança para se ver livre das pressões da sociedade. O Dionísios, ele era um rebelde que discordava das pressões. Assim, você tem que ser assim, você não pode ser desse jeito. Mas ele estava certo, né? Eu vi no teu livro também você falando que o diabo dá mais liberdade. Sim. Mas assim, o fato da pessoa ir na esquina fazer um pedido que pode ser para um diabo, para um deus ou para qualquer nome que você queira, está fazendo ali um pacto que na verdade é com você mesmo. É isso mesmo. Se eu vou ser punido? Não. Celso, para você. Okay. Isso aqui é um símbolo, né? Que assim, eu nunca soube direito, tô começando a saber aqui no livro do Celso, que todo roqueiro, carapá, o que é isso? Isso é um maloic. A palavra maloic é uma modificação da palavra italiana malocchio. Mal-occhio. Mal olho, mal olhado. Mas é isso aqui. Olha mal ou joga fora quem te olha mal? Como sempre, nós somos responsáveis pelas nossas ações. A intenção é que manda. A intenção é que manda. O Ozzy Osbourne, ele saiu da banda por problemas, drogas e tudo, e foi substituído por um cara com uma voz fantástica. O Ronnie James Dio, ele, quando ia para o palco, ele não queria repetir o sinal comum. O Ozzy fazia o sinal da paz para todo mundo. Ele tinha uma descendência que vinha dos índios e não sei o quê, e a avó dele usava o malocchio. E aí ele começou a usar o malocchio. A primeira pessoa no rock que usou o malocchio foi nada mais nada menos do que John Lennon. Que alguém inventou, né? Você o falou John que Lennon foi a era avó. um cara muito informado, né? Tenho certeza de que ele era um cara que lia muito e estava informado. E agora, esse símbolo, ele já vem desde a Idade Média e ele está ligado com o satanismo em várias encarnações. Dá para entender o simbolismo, né? Porque parece um chifre e tudo. Então é legal a gente usar tanto para se defender se você vê alguém que tá te olhando com malóquio. Isso. Ou se você deseja alguma coisa boa para você. Se você parar para pensar um pouco, sai da mente e vai para os dedos. É uma canalização de energia mental. Você vê aqueles filmes do Drácula e os caras abrem as janelas. Luz! Se você for buscar e perceber que tem muita gente que tem poder de cura só com as mãos. Não é todo mundo que tem, só depende do quanto que a pessoa coloca a energia. Assim como para mim todo mundo é músico. Não é bem assim, né? Não, eu acho que todo mundo é. Eu acho que vai variar a qualidade do trabalho. Essa é a grande diferença entre o gênio. Agora, por uma questão, às vezes, cultural ou econômico-financeira, muita gente não tem acesso. Mas eu acho que não existe nada mais sadio contra a loucura do que arte. Quando eu estou depressivo, eu vou pro piano. Quando eu estou alegre, eu vou pro piano. E martelo, eu tenho uma relação orgânica com o piano. As pessoas falam, de onde saiu isso quando você faz música? Do seu ser, não. É do coração, não. É do estômago. Meu negócio é físico. Eu bato nele. Descarregar energia. Eu acho que a música tem muito disso e ela tem uma função terapêutica para muita gente. Eu tenho certeza que não existe uma música melhor para a sociedade do jeito que ela está do que o rock. Ela pode ser suave em certas partes e ela pode ser ultraviolenta em outras, mas eu acho que é muito melhor você balançar a cabeça, suar, transpirar, fazer uma coisa tribal do que sair para fora batendo nas pessoas, não é mesmo? Agora, falando das bandas, dos Rolling Stones, por exemplo, que é o que mais se ouve falar para o leigo, associa o ocultismo aos Rolling Stones por conta da música, né? Que foi criada pelo Mick Jagger, não é isso? Bom, a primeira vez que eu vi uma referência ao demônio foi com uma banda brasileira chamada Made in Brasil, nos anos 70, no tempo da ditadura militar. Eles fizeram um concerto no Parque do Ibirapuera, eu estava lá e fiquei surpreendido deles chamarem para o palco um grupo de percussionistas de uma escola de samba e executarem uma música que chama Simpatia pelo Diabo. É uma música dos Rolling Stones. Ela foi composta pelo Mick Jagger, que queria fazer um folk balada tipo Bob Dylan, mas o guitarrista, não, vamos
vamos botar uma percussão aqui, vamos fazer um ritmo. E o próprio Mick Jagger admite que o ritmo, ele chama de samba, em palestras e coisas que ele falou, mas ele já cita umbanda. É uma percussão que ele fala que tem um elemento místico muito forte e é muito boa para dançar. Essa ligação, essa coisa, eles começaram a se sentir atraídos. Era o quê? Uma defesa? É uma coisa de querer fazer sucesso? Qual era a intenção, na sua opinião, né? Olha, existe uma coisa marcante na juventude contra o estabelecido, contra o mais velho. É sabido há muito tempo que a criação é um ato de destruição. E para fazer o novo, você tem que ir contra valores pré-estabelecidos. Você tem que levar em consideração que a Europa viveu momentos muito dramáticos com a Segunda Guerra Mundial, e quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eles descobriram uma juventude com um certo poder aquisitivo, uma juventude que compra. E essa juventude era rebelde contra os valores. Olha o que os velhos fizeram, a Segunda Guerra Mundial. Era um movimento de rebeldia, não era uma coisa de pedir ajuda não tinha aos deuses, aos diabos. Com raríssimas exceções, não tinha ninguém fazendo rituais satânicos e coisas assim. Quando se fala do culto, a primeira banda que vai chegar forte é o Black Sabbath, mas ela não é a primeira, já existiam algumas bandas. Mas o importante do Black Sabbath é entender que eles vieram de uma área da Inglaterra, tinham muita indústria, fábrica, aquela coisa de metal batendo e sons. O guitarrista, ele trabalhava numa fábrica e ele cortou a ponta do dedo. E ele queria continuar tocando guitarra, então ele fez um pedacinho de couro para completar a pontinha do dedo, para continuar tocando, mas assim mesmo machucava. Então a corda da guitarra era dura, então ele pegou e pensou, olha, eu vou soltar a afinação, e como você faz isso, o som da corda fica mais grave. E aí ele se interessou por um acorde. Na música existe um acorde que chama o acorde of the diavolo, que é considerado a maior tensão. O som é desagradável ali, dissonância. Essa dissonância, porque eram 3 sons, e o 3 tem uma característica mística, Pai, Filho e Espírito Santo, ele sempre teve um sentido místico. Eles quiseram associar isso com a divindade, mas não colou, e no final das contas a igreja proibiu, e chegou a ponto de dizer que se você compusesse com aqueles acordes, você chamaria o próprio diabo na sua presença. Acontece que o Black Sabbath, justamente o guitarrista gostava desse som. Acontece que pinta um filme na cidade, naquela época, chamado Black Sabbath. Sabbath é o encontro das bruxas, para quem não sabe, Black negro, né? O baixista dessa banda era metido com o culto, ele era um cara meio louco, ele pintou a casa dele toda de preto, e o Ozzy Osbourne era chegado no Aleister Crowley, esse mago. O Aleister Crowley, ele era tão assim provocante, você chegava e disse, qual que é seu nome? Meu nome é a besta, meu número é o 666. O Ozzy encontrou um livro de bruxaria, assim, não sabia nem o que era aquilo. E chegou com o livro e falou, ô Guiza, achei esse livro, acho que vai ser bom para você. Aí o cara pegou e pôs na prateleira. Foi dormir, quando ele acordou pela madrugada, tava aquelas nuvens, aquele ser escuro na frente da cama dele. E o ser falou para ele, agora você vai chamar Black Sabbath. E vocês vão ser muito famosos, mas vocês têm que seguir aquilo que eu tô falando. Bom, mas isso é lenda. Todos eles confirmam. O nome da banda era Earth, Terra. Um nome bonitinho, Terra. Eles trocaram o nome da banda para Black Sabbath, lançaram o álbum. Então existe a comunicação, realmente. Eles declaram que eles sempre sentiam mais uma presença. Parecia que tinha alguém compondo por eles. E várias das músicas são realmente pesadas. Eles do Black Sabbath e os outros. Os Rolling Stones também. Você acredita, os Beatles têm? Se existe alguém ali que tem uma importância marcante, é o George Harrison. Porque o George Harrison é muito importante pela divulgação da cultura da Índia para o resto do mundo. Hare Krishna, diz a lenda que as cinzas dele foram jogadas lá no Ganges e tudo mais. Ele era uma pessoa que tinha uma alma muito boa. E se você vê algumas das músicas dele, tem um componente religioso muito forte. Eu não digo religioso, filosófico, espiritual. Eu tenho que fazer uma distinção, aproveitar aqui.
religião e espiritualismo. Religião é o lado comercial e o espiritualismo é aquilo... Essas são as regras, né? Pessoas vão falar para mim, você é ateu, e eu vou questionar isso tudo. Eu estou aberto, se Deus quiser vir apertar minha mão, eu estou aqui. Eu vou puxar a orelha dele, que fez um mau serviço aqui nesse planeta. Mas eu estou aberto, mas enquanto ele não aparecer, eu prefiro Descartes, porque Descartes diz o seguinte: penso, logo existo. Porque enquanto eu duvido de tudo, eu tenho certeza que eu estou vivo. Agora, dos Beatles, o ocultismo fica sempre pro lado mais romântico da coisa. E pros Rolling Stones, por exemplo, já comparando as duas bandas que sempre estiveram aí para ser comparadas, dos Rolling Stones, já falando da música da simpatia com o diabo, várias coisas sinistras aconteceram. Né? Aconteceram, eles tiveram problemas com a imprensa e tudo. Mas as pessoas usavam essa música para situações tipo suicídio. Os Rolling Stones não sofreram essa indignação. Quem sofreu muito com isso, muito, foi o Black Sabbath. Por exemplo, tem uma música famosa, Paranoid, mais de um caso de gente que deu tiro na cabeça e quando chegar lá tá tocando Paranoid, essa coisa assim. O Ozzy Osbourne falava, olha, esse povo já era louco, eles só precisavam de um mecanismo. Eu não tenho culpa. O que pode fazer, né, com o artista? O interrogador da BBC, ele perguntando para o guitarrista do Black Sabbath, falou assim, mas você não se sente culpado? Ele falou, mas eu só toco a guitarra, quem fazia a letra era o outro. Aí eu falei, mas aí o cara pega o papelzinho e fala assim, mas olha, ele está falando aqui, olha, ele só fez essa letra porque sua guitarra era muito poderosa. Aí o outro falou, bom, então acho que eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eles quase se acabaram nas drogas todos. Eles tiveram tudo o que eles queriam, as Lamborghinis, sex, drugs and rock and roll, casas, iate, mas eles chegaram lá embaixo. O fato de ver Ozzy Osbourne vivo é surpreendente. Mesma coisa é o guitarrista dos Rolling Stones. Mas eu gosto mais do guitarrista dos Rolling Stones porque você chega para ele e fala assim, mas e o diabo? E ele aqui fala, todos nós somos o diabo. Aí você fala assim para ele, você cheirou? Ah, eu cheirei. Eu cheirei até as cinzas do meu pai. Ave Maria. Bom, este é um apaixonado pela música, pelo rock, né? Sim. E você não pode perder esse livro. O livro negro do rock está muito, muito bacana aqui. Só deu pra gente mostrar assim, né? Uma pontinha, tem muita coisa. Só para você ter uma ideia, para aguçar a sua vontade de comprar o livro. Esse foi o petisco. Sim, um petisco que está sendo lançado agora no Brasil, né? Saindo do forno. Sim, está à venda na livraria Martins Fontes e também através da editora Livre Expressão. E é só googlar lá, pôr na internet o Livro Negro do Rock, você vai encontrar links para todos os lugares, você pode comprar online, pode comprar na livraria. E se alguém quiser trocar ideia com você, que eu imagino que os amantes da música e do rock vão ficar enlouquecidos, tem essa comunicação, tem um Facebook, tem um... Sim, eu tô no Face, né, Celso Barbieri, é só buscar. Eu tenho um website que surpreendentemente de um homem só, é aquela coisa que eu mesmo fiz, que está chegando a 1.700.000 visitantes. Olha! Absurdo quando eu olho e falo assim, não acredito. E é uma... mas você é uma enciclopédia, pelo amor de Deus, gente. Quando você começa a ler esse livro, você fala, não é possível que alguém tenha buscado tanta coisa, né? Muito legal o seu trabalho. Eu agradeço que você tenha gostado. Gostei muito. São coisas que fazem... a gente está brincando aqui, mas são coisas para pensar mesmo, para refletir e rever os conceitos. Eu estou no livro, eu tento responder as minhas próprias perguntas existenciais. Então, de alguma forma, se você... É só busca. De alguma forma, se você ler o livro, você vai também entender um pouco da minha pessoa e como que eu sou, como que eu encaro o mundo e como que eu vejo as coisas, entendeu? Foi uma grande forma de eu concretizar e colocar de forma mais lógica muitas das ideias que eu carrego nas minhas costas por muito tempo. E de repente você vai encontrar muita gente que estava buscando algumas respostas que talvez se é alguma coisa que eu posso deixar para os caros ouvintes, pedir para eles não aceitar nada de mão beijada, ver que existe sempre algo por trás disso e você tem que fazer um esforço. Eu costumo dizer que a busca pela verdade é como uma cebola.
As pessoas mais fracas de espírito ou as pessoas mais inocentes, elas ficam na casca. Você chega para ela e fala assim, olha, Harry Potter é verdadeiro. Ela acredita. E aí ela fica naquela casca, acreditando no Harry Potter. Eu não vou falar outras coisas, certo? E tem outros, só o fato de você não aceitar e questionar, você já andou umas 2, 3 cascas mais para frente. A verdade absoluta a gente nunca vai chegar a ter. Existe uma questão entre você querer ser ao nível do Criador, se é que existe um. Essa é toda a questão, se existe um começo. Eu não sei se nós estamos preparados para entender. Eu fico pensando sempre que se existe um Criador, a língua dele deve ser matemática, e nós nunca vamos entender. Está muito longe da nossa capacidade. Acho que enquanto você se questiona, você está se conhecendo. No mínimo, você se conhece melhor, né? Os gregos já falavam que certas coisas nos foram dadas, elas têm uma necessidade. Você ganhou os seus 5 sentidos para explorar esse universo onde você vive. Você tem a obrigação de usar esses 5 sentidos aos limites. Os romanos dominaram os gregos e leu tudo errado. Aí criaram bacanais, vamos comer tudo que dá para comer, vamos fazer muito sexo, vamos tomar todas as drogas, não dava para comer mais, vai no banheiro, vomita, come mais e tal. É um sentido, não era isso que os romanos estavam falando, que você tem que absorver tudo que está... Não é literalmente, né? Não é literalmente. Então, saber é um processo que nunca termina. Filosofia, antigamente era Sofia, que era sábios. E aí eles perceberam que quanto mais eles sabiam, menos eles sabiam. Então eles mudaram para filosofia. Propenso à ciência, interessado no saber. Quanto mais você sabe, mais humilde você fica com relação ao conhecimento. De forma né? muito humilde, eu me considero um filósofo. Não, e parabéns. Tá, obrigado. Parabéns pela sua filosofia. Aqui está o seu trabalho e que você pode comprovar isso, viu? Tá, obrigado mesmo. Muito obrigada. Obrigado por me convidar. Foi um grande prazer, uma grande emoção estar aqui com você. Para mim também conhecer o seu trabalho. Espero vê-la no futuro. Sim. Olha, agora eu tenho um presente para você. Para mim? Para você. Nossa. Da Copenhagen, copenhagen.com.br. Os melhores chocolates são Cherry Branco para você, que é delicioso. E você aí que está com água na boca, corre para uma loja, olha no site todas as delícias que tem. Você não vai acreditar, não é publicidade da Copenhagen, mas eu adorava passar na Copenhagen. Eles tinham uns chocolatinhos que vinha com uísque ou licor dentro, e eu ia lá e sempre comprava os chocolatinhos. Não, estou te falando, a Copenhagen faz parte da minha memória ancestral, aquela coisa assim, do Brasil, de 30 anos atrás. Só ressaltando que ele não mora aqui, né? É de Londres, é por isso que ele está falando da memória, porque quem está aqui vê Copenhagen, corre Copenhagen direto. Não, para mim isso é um grande presente. Ó, adorei mesmo. Que bom. Obrigado, viu? Obrigada eu por você estar aqui. Tá? Eu divido um com você. Tá bom. Beijo pra você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin.